E aí pessoal, beleza? Thiago Henriques por aqui. Espero que esteja tudo tranquilo aí desse lado também. E antes de a gente começar a falar aqui sobre o nosso assunto do vídeo, vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, né? Que a gente consiga crescer juntos e compartilhar, fazer esse canal de troca mesmo, de conversa, de bate-papo que a gente vem fazendo, de todas essas experiências que a gente vive, de certa forma muito parecidas e em contextos diferentes, né? E tem sido bem forte em mim compartilhar essas coisas assim e conversar sobre isso para saber como o outro enxerga isso, como ele lidou com tal situação, enfim. Então é importante então que, se quiser contribuir aí, sentir no coração de ajudar, se inscreve no canal, já vai estar me ajudando muito, 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 e eu serei eternamente grato. Então vamos lá. Por que eu escolhi falar sobre os mestres, né? Então, assim, se tu chegou aqui pra gente falar sobre os grandes mestres que a gente conhece, vamos falar de alguns mestres espirituais e gurus, né? Jesus Cristo, Buda, não é sobre isso que a gente vai falar. Infelizmente, não desmerecendo nenhum desses grandes mestres, né, e todos os conhecimentos que nos trouxeram e nos trazem até hoje, né, reflexão e expansão de consciência, mas é algo mais simples, digamos assim, vamos colocar assim. Mas assim, eu li uma frase, eu não vou lembrar ela direito agora, mas falava sobre assim, os grandes mestres estão sempre ao nosso lado, sabe? E assim, muito vago isso, assim, né? Como assim os grandes mestres estão sempre ao nosso lado? Então, porque pra gente aprender, a gente não vai aprender com a bunda sentadinha aqui no sofá, numa cadeira, na zona de conforto, né? Na zona de conforto a gente pode aprender teorias, digamos assim, né? A gente pode encher a nossa mente de conhecimento, a gente pode, mas a gente não vai ter a prática, a gente não vai ter aquela experiência o movimento, né? Da coisa acontecendo, da coisa fluindo. Então, eu interpretando essa frase, tem a outra frase de que mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Acho que é isso. Então, também ressoa na mesma intenção dessa outra frase, né? O que isso quer dizer? Que as pessoas que estão ao nosso lado são os nossos mestres. A gente pode considerar cada uma delas os nossos mestres. Quem são essas pessoas? Nossos familiares, né? Irmão, pai, mãe, pessoas que a gente considera pessoas difíceis, né? Porque também o que são pessoas difíceis, né? É outro papo pra gente tentar encontrar isso, né? Porque difícil, o que significa? Pessoas que pensam diferente da gente. Então boa parte do mundo são pessoas difíceis, né? Então, mas enfim, a questão os grandes mestres são sempre ao nosso lado aqui, porque as questões que a gente as questões que a gente precisa resolver na gente, muitas vezes a gente identifica muito fácil no outro, né? Então, exemplo aqui prático, meu mesmo, pessoal, a convivência com meu pai já foi bem conturbada, assim, sabe? Mas hoje eu consigo ver que eu tenho um certo problema com ouvir ordens, ouvir opiniões contrárias, essas coisas assim, sabe? Que eu já falei aqui em alguns outros vídeos também, onde eu queria que a minha verdade fosse absoluta, digamos assim, sabe? Então eu me colocava nessas experiências assim, e aí conversando com outras pessoas e tudo, com amigos, com a minha ex-namorada, a gente tem que se colocar nas situações, não que a gente tenha que se colocar, mas acho que o ideal seria, no meu pensamento hoje, que a gente se coloque realmente na neutralidade nas situações de ouvir o outro e falar para o outro sem querer um debate, sem querer ganhar, sem entrar numa questão de competição, sabe? De que a conversa tem que acabar com a tua opinião sendo validada. Esse é o ponto chave das coisas, entrar com neutralidade, onde
quer que seja, que a gente tenha que entrar num diálogo, numa conversa com uma outra pessoa. E para que a gente possa realmente aprender também, né? Para que a gente possa ter essa visão de que o outro é mestre também, né? E assim como nós também somos mestres de outras pessoas, né? Mestre é todo aquele que passa um conhecimento, que consegue, tem a capacidade de passar um conhecimento a outra pessoa, né? Eu agora pensando, falando aqui no vídeo, pensando, eu acho que mestre ele pode ensinar tanto bom quanto ruim, né? A gente vai passar um conhecimento, a gente é um mestre da coisa ruim como é um mestre da coisa boa, eu acho, sei lá. Mas essa é a questão, de a gente não ficar buscando mestres que estão meditando lá no alto do Himalaia, ou mestres que escreveram trocentos livros de conhecimento. Conhecimento é muito bom, ler os livros é excelente, conhecimento que a gente adquire é uma das coisas, é a única coisa, né, que não conseguem tirar da gente, é o que a gente aprendeu, os nossos conhecimentos. Mas a gente conseguir simplificar isso e trazer isso para o nosso dia, trazer esse olhar observador para todas as pessoas e todos os lugares que a gente frequenta durante o nosso dia a dia, na nossa vida, de que cada um é um mestre. A gente tem que ser o mestre de si mesmo, né? Mas os aprendizados são sempre nas experiências, né? A gente está aqui para experienciar e ter aprendizados. E a melhor coisa do que fazer isso é nos nossos relacionamentos. Então, eu entendi que os mestres são os outros, né? Todos somos mestres uns dos outros. Até esse bate-papo que a gente está tendo aqui, sabe, pode parecer uma besteira para muitas pessoas, como também pode dar um estalo para alguém e você vê, putz, pior, né? Porque, tipo assim, a gente pode melhorar nossos relacionamentos entendendo por que algumas coisas acontecem, né? Tipo, se a gente repete muitas brigas com tal pessoa, a gente já entra predisposto em um diálogo, já entra predisposto a criar uma discussão. Então, se a gente sabe o que causa essa predisposição a criar esse atrito, a gerar esse atrito, a gente já entra com outro olhar, a gente já entra de uma outra forma, com outra mente naquilo ali, onde a gente não vai deixar aquilo ali afetar, não vai deixar esse pré-julgamento que a gente já entrou na conversa falar mais alto, né? Então a gente vai entrar na neutralidade, absorver o que tem que absorver, se tiver que absorver, a gente vai falar se tiver que falar, e a vida segue, né? Então, tipo, que nem hoje faz muito sentido que a gente sempre ouve assim, que os antigos, sabe, a gente tem que respeitar, beleza, eu também acredito nisso, mas eu sempre falava, né, sempre falei com as pessoas que eu conversei, que até uma criança pode ensinar coisas pra gente, sabe, e eu acredito muito nisso. Não consegui encaixar em nada do que eu já li até hoje, assim, mas eu sempre acreditei nesse ensinamento, assim, sabe, essa troca de, não interessa a idade que tu tem, se tu é mais novo, se tu é mais velho, se tu tem mais experiência, sabe? Mas o mundo vai mudando e de repente tu não acompanhou algumas coisas e outras pessoas acompanharam. E todo mundo tem alguma coisa para te passar, né? De conhecimento, de aprendizado. E eu tenho outro exemplo meu mesmo, na prática. Quando eu fui casado, eu tinha duas enteadas, né? Fui casado há 8 anos, tinha duas enteadas. E elas eram pequenininhas, acho que 5 e 6 anos, se eu não me engano, quando a gente foi morar junto e tal. E assim, o lado criativo, né? Eu sempre desenhei, gostei de pintar, essas coisas assim voltadas à arte. E o meu lado criativo era muito mais aflorado, sabe? Porque as crianças não têm limite, né? Elas não... Se for para fazer uma geladeira voar, de boa, sabe? Elas não têm essas limitações que a gente como adulto cria, né? De que um sofá é um sofá, de que uma geladeira é uma geladeira. A gente até consegue ressignificar essas coisas em algum outro momento. Um pneu vira uma horta, algo assim, em algum momento da nossa vida, sabe? Mas as crianças fazem essa coisa de, não de ressignificar, mas elas dão outro significado para as coisas assim
de uma forma natural, sabe? Coisas que a gente tem que forçar para fazer um ressignificado, né? Depois de adulto, elas fazem isso ao natural, sabe? E como exercício de criatividade, isso é excelente, sabe, ao meu ver. E funcionava muito bem para mim, conviver com elas. E isso eu só fui perceber muito tempo depois, né? Muito tempo depois. Então, aí bate naquela tecla de que eu falei agora, de que cada um é mestre, sabe? E eu entendo assim hoje. Que cada um é mestre, desde o nenezinho nos ensinando algo, uma criança, um adolescente, um adulto, uma pessoa já de mais idade. Então, assim, não é um nível, eu acho que. Lógico que vai trazer muito mais experiências pra gente, quanto mais vivências a gente tiver. Mas mesmo aquele que não tem quase nada de experiência aqui nesse plano que a gente vive, ainda assim ele traz com ele uma sabedoria. De repente ele traz com ele uma sabedoria que a gente já teve, né? E por se tornar adulto e a gente criar essas nossas cascas assim para poder se encaixar no sistema, a gente vai deixando de lado essas coisas assim e vivendo a vida, né? Um flow que não é o mais correto, digamos assim. E aí a gente observando nas crianças, a gente vai de novo aflorando aquilo, sabe? Acendendo aquela chama que já era nossa, que já é nossa. A gente simplesmente vai abafando essa chama, sabe? Eu acredito que seja muito isso, sabe? A gente se moldando, tentando se moldar esse mundo, assim, tendo que deixar algumas coisas de lado para fazer parte disso, sabe? Disso tudo. E não digo que é errado ou certo, não é nem essa questão, é a questão de que a gente muda mesmo. É assim, a gente muda. Ou a gente muda no amor ou a gente muda na dor, né? E a mudança é necessária, né? Porque a vida é movimento. Porque o que não se movimenta estraga. A água parada não dá para beber. Então, isso é bem interessante, essa questão, sabe, do mestre. Eu achei bem interessante, porque a gente busca os mestres realmente como seres elevados e super iluminados, que se encontram no alto, não sei da onde, ou que fizeram isso e aquilo, e de repente aí do teu lado, o teu irmão, que tu briga todo dia, sabe? Que tu cria um monte de situações de conflito o tempo inteiro. Ele é o teu mestre nesse momento, sabe? Ele vai te ensinar a lidar com o teu descontrole, da tua raiva. Ele vai te fazer lidar de repente com a vergonha, sabe? Os teus amigos, que nem um exemplo meu também aqui, que eu sempre fiz muita brincadeira, sabe? Assim, no meio da rua, meio que sem me importar muito em ter vergonha das coisas, assim, sabe? Das brincadeiras bem idiotas, assim. E tem um amigo meu, assim, que tipo, putz, fazer essas coisas em público, assim, é foda, sabe? Meu Deus, que vergonha. E eu não conseguia ver isso, eu não consigo ver hoje ainda, sabe? Talvez eu me controle um pouco mais ou não sei. Mas eu não consigo ver essa coisa, assim, de passar muita vergonha, sabe? Eu faço a brincadeira e é isso. É de cada um isso também. Então, assim, a gente aprender com o outro mesmo. O outro é o nosso mestre, sabe? Lidar com as nossas frustrações, os nossos medos também. Então, assim, essa questão de controlar a raiva, essa questão da nossa vergonha, medos. Nada melhor do que a gente pegar as pessoas mais próximas, né? Da gente para tirar esses ensinamentos. De forma natural, sem que a gente tenha que perguntar, sabe? A gente fazer um exercício de percepção mesmo, né? Mais um exercício que a gente pode fazer para nos conhecer melhor. E então é isso. Os grandes mestres que eu queria falar nesse vídeo são essas pessoas do nosso dia a dia, do nosso convívio, né? Os mestres, nosso pai mestre, nossa mãe mestre, nosso irmão mestre, nossos amigos mestres, nós somos mestres, né? E tudo que a gente tem aqui nessa vida é experiência e conhecimento que a gente adquire e a gente passa adiante, né? Então, sejamos mestres de nós mesmos e do próximo, ensinando o melhor possível, né? Um caminho de paz, um caminho de amor, um caminho de harmonia mesmo, que a gente consiga
ser e transmitir esses conhecimentos como mestres mesmo, né? Não nos colocando e não colocando ninguém em pedestal nenhum, né? Entendendo que todos nós somos centelhas divinas mesmo, se a gente for pensar agora para um outro lado, e que está todo mundo passando por os seus processos, né? E o que a gente puder deixar de ensinamento, pequeno que for, assim, uma palavra de conforto, um ombro amigo pro próximo já vai estar valendo muito, sabe? Então, isso também faz parte de ser mestre, né? Eu acredito que tu ouvir o próximo, tu dar a tua atenção, o teu tempo, que é o que a gente tem de mais valioso, também faz parte de ser mestre, né? Agora me veio mais uma frase também que eu ouvi. Teve uma vez que Buda estava sentado com seus discípulos à volta, tudo e tal. E aí veio um cara e deu um tapa na cara de Buda e cuspiu no rosto dele. E aí os discípulos levantaram já e foram assim reagir. E Buda falou: Não, 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 deixa. E aí todo mundo ficou assim: Tá, mas o cara veio e te bateu, vai ficar assim e tal. E aí o Buda olhou e falou assim: Não, ele só me fez um favor, ele acabou de me mostrar que eu já tenho controle sobre a raiva já não me domina mais. Então, o Buda usou uma outra pessoa, um desconhecido que estava por algum motivo desconfortável com o que Buda vinha fazendo, só sentado e meditando, né? E Buda usou ele como mestre para ele. Então o cara foi o mestre que mostrou para Buda, porque Buda precisava se colocar em uma situação, porque senão ele não saberia que estaria com a sua raiva sob controle. E foi isso que aconteceu. Então Buda colocou aquela pessoa que veio e deu um tapa e cuspiu no rosto dele como sendo o mestre dele. E é mais ou menos isso que eu entendi também, sabe? Então é sobre esses mestres que eu queria falar nesse vídeo, né? Então, para que a gente pegue isso como exercício também na nossa vida, todos esses desafios que a gente tem dentro da nossa família e com os nossos amigos, a gente pegue eles como um mestre mesmo e que a gente tire os melhores ensinamentos daquilo ali, que a gente consiga ter essa percepção, essa esse cuidado mesmo de parar, analisar e aprender com todas as pessoas que cruzam o nosso caminho no dia a dia. Beleza? Então, acho que era isso que eu queria falar sobre os mestres aí. Valeu, pessoal. Abraço.